Há muito tempo antes de eu nascer, minha família tinha um propósito especial. Meu nome é Joshua e eu sou um cordeiro. Meus ancestrais fizeram parte da grande história de Deus por muitos anos. Nós não éramos apenas animais comuns. Nós fomos escolhidos. Tudo começou em um lindo jardim chamado Éden. Tudo era perfeito até que as pessoas desobedeceram a Deus. Meus ancestrais viram quando Deus fez roupas para Adão e Eva com peles de animais. Essa foi a primeira vez que um animal inocente teve que morrer por causa do pecado. A partir daquele momento, nós, cordeiros, nos tornamos um sinal de algo importante. Cordeiros são gentis e confiantes. Seguimos nosso pastor, sabendo que ele cuida de nós. Não somos fortes como leões, nem rápidos como cervos, mas fomos escolhidos para mostrar algo especial ao mundo: o amor e o sacrifício de Deus. Anos depois, meus ancestrais tiveram um papel importante no Egito. O povo de Deus era escravo e ele planejou resgatá-los. Ele lhes disse para escolherem um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito. As pessoas pintaram seu sangue nos batentes das portas. Naquela noite, a morte passou por cima de cada casa com o sangue do cordeiro e o povo de Deus foi salvo. Isso ficou conhecido como Páscoa. A partir de então, minha espécie ficou conhecida como os Cordeiros Pascais. Muitos anos se passaram. Meus ancestrais viveram nos campos de Israel cuidando do povo. Um pastor Davi mais tarde se tornou um grande rei. Ele chamava o Senhor de seu pastor, sabendo que Deus cuidava do seu povo como um pastor cuida de suas ovelhas. Então vieram os profetas falando de um cordeiro que viria, alguém maior do que todos os anteriores. Eles disseram que ele seria levado à morte como um cordeiro silencioso, dando sua vida para salvar outros. Então, um dia ele veio. Um homem chamado João o viu e exclamou: Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Era Jesus, aquele que havia sido prometido há muito tempo. Ele se chamou de o Bom Pastor, mas também era o Cordeiro que daria sua vida por seu povo. Agora, enquanto estou aqui, vejo o quanto a minha espécie foi especial. Fomos escolhidos para contar essa grande história. Do Éden ao Egito, dos profetas à cruz, o sacrifício do cordeiro é um tema importante que atravessa a história, e eu, Josué, tenho a honra de compartilhá-lo. Há muito tempo, antes de eu nascer, no princípio, o mundo era perfeito. Não havia dor, medo ou tristeza. Meus ancestrais viviam em paz enquanto Adão e Eva caminhavam com Deus. Mas um dia, tudo mudou. Uma serpente maligna enganou Adão e Eva para que desobedecessem a Deus. Eles comeram do fruto que Deus havia dito para não comerem. De repente, eles se sentiram envergonhados. Tentaram se esconder de Deus. Deus os chamou: Onde vocês estão? Ele sabia o que eles tinham feito. O pecado havia entrado no mundo. Por causa do pecado deles, Adão e Eva tiveram que deixar o jardim. A vida agora seria difícil. Eles sentiriam dor e tristeza, mas Deus ainda os amava. Ele fez roupas para eles com peles de animais. Essa foi a primeira vez que um animal inocente teve que morrer por causa do pecado. Meus ancestrais entenderam o que isso significava. O pecado tinha um preço. Sangue precisava ser derramado para cobri-lo. Esse foi o primeiro sacrifício, mas não seria o último. Um dia chegaria em que o Cordeiro perfeito, Jesus, morreria para cobrir todo o pecado. Desde o princípio, Deus tinha um plano. Há muito tempo antes, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, trouxeram ofertas a Deus. Abel, um pastor, deu a Deus um cordeiro perfeito do seu rebanho. Caim, um lavrador, ofereceu frutos da terra. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Caim ficou com raiva. Deus o advertiu: Faça o que é certo e você será aceito. Mas Caim não ouviu. Ele deixou a raiva encher seu coração. Ele levou Abel para o campo e o matou. Deus viu o que Caim havia feito. Ele o puniu, mas mesmo no julgamento, Deus mostrou misericórdia. Ele protegeu Caim de qualquer mal. A história de Caim mostrou que o pecado leva à dor, mas o sacrifício de Abel apontava para o verdadeiro cordeiro que daria sua vida de bom grado. A necessidade de um sacrifício perfeito estava se tornando cada vez mais clara. Um dia, Jesus viria para ser esse sacrifício. Há muito tempo antes, muitos anos depois, um homem chamado Abraão amava e obedecia a Deus. Deus prometeu a Abraão que ele teria muitos descendentes. Mas um dia Deus testou a fé de Abraão. Ele lhe disse para sacrificar seu filho, Isaque.
Abraão levou Isaque até uma montanha. Isaque carregou a lenha para a oferta. Ele perguntou: Pai, onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro. Abraão confiou em Deus. Quando ele levantou a faca, um anjo chamou Abraão: Não faça mal ao menino. Abraão olhou para cima e viu um carneiro preso em um arbusto. Deus havia providenciado um sacrifício. Isso era uma imagem do que Deus faria um dia. Ele enviaria Jesus, o Cordeiro de Deus, para tomar o nosso lugar. O nome de Jesus significa Deus salva. Assim como o carneiro salvou Isaque, Jesus salvaria o mundo. Muito tempo depois, muitos anos depois, os descendentes de Abraão se tornaram escravos no Egito. Eles clamaram a Deus e ele enviou Moisés para libertá-los, mas o faraó se recusou a deixá-los ir. Deus enviou 9 pragas, mas o coração do faraó continuou endurecido. Então Deus enviou uma última praga. O primogênito de cada família no Egito morreria, mas Deus deu ao seu povo uma maneira de ser salvo. Ele lhes disse para pegar um cordeiro perfeito, matá-lo e colocar o sangue dele nos batentes das portas. Quando a morte chegasse, ela passaria por cima das casas deles. Naquela noite, o povo de Deus foi salvo. O faraó os deixou ir. O sangue do cordeiro os havia salvado. Todos os anos depois disso, eles celebravam a Páscoa. Mas isso era apenas uma imagem do que ainda estava por vir. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, um dia derramaria seu sangue para salvar o mundo do pecado. Há muito tempo, depois que Deus resgatou seu povo do Egito, ele lhes deu leis especiais. Essas leis ensinavam como eles deveriam viver e adorá-lo, mas a lição mais importante era esta: o pecado precisava ser pago. Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, para ser o primeiro sumo sacerdote. Arão tinha uma tarefa importante. Ele ajudava o povo a pedir perdão a Deus. Deus lhe deu instruções especiais para o dia da expiação. Esse era o dia mais importante do ano. Nesse dia, Arão precisava oferecer 2 bodes. Um era sacrificado e seu sangue cobria os pecados do povo. O outro era chamado de bode expiatório. Arão colocava as mãos sobre ele e confessava os pecados do povo. Depois, o bode era enviado para bem longe, ao deserto, mostrando que o pecado era removido deles. Mas isso era apenas uma representação. O sangue dos animais não podia tirar o pecado para sempre. Era um sinal de que um dia um sacrifício maior viria. Jesus, o Cordeiro Perfeito, daria sua vida para tirar o pecado de uma vez por todas. Há muito tempo, antes de eu nascer, muito antes de Jesus nascer, ele já estava com Deus. Ele ajudou a criar o mundo. Ele era a luz nas trevas, a esperança de todos os povos. Quando Jesus cresceu, ele ensinou as pessoas sobre o amor de Deus, curou os doentes e ajudou os pobres. Ele era bondoso, gentil e cheio de verdade. Mas ele não era apenas um mestre. Ele era o Cordeiro de Deus. Um dia, João Batista viu Jesus e gritou: Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João sabia que Jesus era aquele que havia sido prometido há muito tempo. Ele seria o sacrifício perfeito. Jesus veio para dar sua vida por nós. Assim como o Cordeiro da Páscoa, ele morreria para salvar o povo de Deus. Mas diferente dos cordeiros que vieram antes dele, seu sacrifício seria para sempre. Há muito tempo, antes de eu ser, porque Jesus deu sua vida por nós, devemos viver de forma diferente. Seu sangue lava o pecado, tornando-nos puros. Mas não devemos voltar ao pecado. Em vez disso, devemos andar na luz. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Andar na luz significa viver na verdade. Significa amar o próximo, ser bondoso e obedecer a Deus. Não vivemos assim para conquistar o amor de Deus, Ele já nos ama. Mas porque o amamos de volta, queremos viver de uma forma que o agrade. Há muito tempo, antes de eu nascer, minha família, um dia, João teve uma visão do céu. Ele viu um grande trono. Na mão de Deus havia um rolo. Ninguém era capaz de abri-lo. João começou a chorar. Então ele viu Jesus, o Cordeiro, de pé em vitória. Os anjos clamaram: Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:12. Jesus pôde abrir o rolo porque ele deu sua vida para salvar o mundo. Esse momento mostrou que Jesus não é apenas o Cordeiro, ele também é o Rei.
Ele trará justiça ao mundo, derrotará todo o mal e fará tudo certo novamente. Há muito tempo antes de eu nascer, a história não termina aí. O Cordeiro preparou um lar para o seu povo. João viu um novo céu e uma nova terra, uma cidade linda brilhando com a glória de Deus. Uma voz forte disse: Vejam, o lugar onde Deus mora agora está entre o povo. Apocalipse 21:3. Não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Deus viverá com seu povo para sempre. João viu um rio da vida e uma árvore com frutos para todas as estações. O povo de Deus viverá em alegria, adorando-o para sempre. O Cordeiro será a sua luz, e eles reinarão com ele para sempre. A história do Cordeiro foi contada desde o primeiro sacrifício no Éden até a cruz, da Páscoa ao dia da expiação e da vitória de Jesus ao novo céu e à nova terra. Esse tema percorre toda a Bíblia. É a história do amor, do sacrifício e da vitória de Deus. E um dia estaremos na presença do Cordeiro, para sempre dele, para sempre amados. E eu, Josué, sempre contarei essa história, a história do Cordeiro que foi morto e agora reina para sempre.